Paz do Senhor, igreja. Amém. Eu gostaria que os homens de Deus, a igreja, orassem por mim, para que a mão do Senhor esteja sobre a minha vida, porque a palavra tem que vir do céu, senão eu vou ficar muda aqui. Aleluia. Os irmãos orar por mim. E a igreja também. Aleluia. Pode ser isso. Amém? Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus, maravilhoso Pai querido, eis aqui a tua filha, a tua serva, a tua escolhida, Senhor. Mais uma vez, Senhor Deus, estenda as tuas mãos, usa a tua filha para falar conosco, Senhor, para falar com a tua igreja, Pai, a tua noiva, o teu povo, Senhor. Não aquilo que nós queremos ouvir, Senhor, mas aquilo, Deus, que nós precisamos ouvir da tua parte. Senhor Deus, assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus em 1 Samuel. Aleluia. São duas partes. 1 Samuel, capítulo 7, versículos 1 e 2. Aleluia. E depois 2 Samuel também. A palavra que o Senhor Deus mandou para mim. Mandou para mim não, irmãos, para a igreja. Aleluia. Então vieram os homens de Kiriat-Jearim e levaram a arca do Senhor e a trouxeram à casa de Abinadab no outeiro e consagraram a Eleazar seu filho para que guardasse a arca do Senhor. E sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Kiriat-Jearim e tantos anos se passaram que até chegaram 20 anos e lamentava toda a casa de Israel pelo Senhor. Agora, 2 Samuel, capítulo 6, o versículo 11. Só esse versículo por enquanto. Aleluia. 2 Samuel, capítulo 6, versículo 11. E ficou a arca do Senhor. A igreja está me ouvindo? Amém. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda a sua casa. Vou ler de novo. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda a sua casa. Aleluia. A igreja pode se separar. Aleluia. Irmãos, hoje é um culto de cura. Aleluia. E nós, eu também, né? Eu falo nós porque eu também. Eu sou a primeira. Quando chama aqui na frente para orar, eu venho correndo. Todos nós queremos o quê? Cura, libertação, bens que a gente precisa, que Deus resolva os nossos problemas, que Deus nos acuda nas nossas necessidades, nos socorra. Não é verdade? Nós não queremos? Eu quero que a igreja responda. Sim ou não? Sim. Claro que nós queremos agradar a Deus, adorar a Deus, servir a Deus, estar na presença de Deus, porque isso é a natureza divina em nós. Clama por isso. Nossa alma, ela tem sede de Deus, ela quer estar na presença de Deus, quer adorar a Deus. Mas também nós queremos as bênçãos, porque aqui é a casa do Senhor e aqui é o lugar onde Deus ordena as bênçãos. Não é verdade? Muita gente fala, a igreja sou eu não preciso ir na igreja. Irmãos, aqui é onde Deus ordena as bênçãos. Claro que nós somos templo do Espírito Santo. Não é verdade? A gente tem que viver em santidade, adorar a Deus, porque nós somos templo do Espírito de Deus. E o templo do Espírito de Deus não é para andar de qualquer maneira, é para andar como agrada a Deus. Glória. Irmãos, agora vamos voltar para a palavra de Deus. Aí, se preciso, eu leio de novo 2, 3 vezes, mas vou voltar. Aqui. 2 servos. Abinadab, que eu vou ler de novo aqui onde eu li, e Obed-edom. Depois eu conto a história de cada um. Então vieram os homens de
Kiriat-Jearim e levaram a arca do Senhor e a trouxeram à casa de Abinadab no outeiro e consagraram a Eleazar seu filho para que guardassem a arca do Senhor. E sucedeu que desde aquele dia, oh glória, a presença está chegando aqui, meu Deus, glória a Deus. E sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Kiriat-Jearim e tantos anos se passaram que até chegaram 20 anos e lamentava toda a casa de Israel pelo Senhor. Irmãos, a arca, eu vou resumir a história, tá? Porque eu amo essa história da arca e ela é muito extensa, então eu vou resumir bem. Irmãos, essa arca da aliança onde vinha a presença de Deus, né? Ela foi construída com tanta reverência pelo povo. O povo construiu segundo as ordenanças de Deus, tal medida, tal material, madeira assim, ouro, e colocar dentro maná e as tábuas de Moisés. Então foi muita reverência, muita, que foi feita. E Deus tinha muito zelo com aquilo, o povo de Deus também, tanto é que se invocava o Senhor sobre a arca, a presença de Deus vinha sobre a arca, e quando o povo estava ali orando, cultuando a Deus, que coisa maravilhosa, irmão. Mas, olha, aconteceu tanto descaso, tanta irreverência, a arca foi parar na casa desse servo, Abinadab. E a arca ficou 20 anos na casa desse servo. Irmãos, para pensar, 20 anos é muito tempo. 20 anos para muita gente é uma vida inteira. E com certeza a arca ficava ali no canto, abandonada, cheia de poeira. Eu imagino até que crianças pulavam por cima, jogavam até lençol, roupa para secar lá em cima, sei lá, a gente não sabe o que aconteceu. Mas foi um descaso. E a Bíblia diz aqui, e lamentava toda a casa de Israel, porque eles sentiam sede da presença de Deus no povo. Assim como nós, imagina aquela época do Covid que as igrejas fecharam, nossa, a gente sentia uma angústia tão grande, sabe? Eu olhava assim, só via deserto, igreja fechada. Nossa, horrível, horrível a gente ficar sem a casa de Deus, sem a presença de Deus. E o povo lamentava pela presença de Deus, porque cada um de nós, irmãos, tem sede de Deus. Até o povo do mundo que não entende, eles têm sede de Deus. Tanto é que eles buscam Deus em deuses estranhos, em imagens de escultura, em centro espírita, em religiões estranhas, porque eles sentem sede de Deus, mas eles não sabem, eles não entendem onde procurar, como achar. E acontecia assim no meio do povo de Deus. O povo tinha sede de Deus e lamentava, e com certeza choravam muito, e enfraqueceu muito a fé do povo. Agora olha a diferença entre os dois servos. Eu não vou dizer nem dois servos, vou dizer duas igrejas, né? A igreja de Abinadab e a de Obed-Edom. E é uma posição que Deus quer de nós hoje. Eu creio assim. Aleluia. Porque se nós queremos, como eu falei no começo, bênção, vitória, cura, socorro, tanta coisa mais, então nós temos que estar de acordo com como Deus quer. Porque chega a certas épocas da nossa vida que Deus exige umas certas posições de nós. Quando a gente está passando na prova, a gente não entende nada, mas se a gente toma aquela posição assim diante de Deus, nem a gente entende como a gente fez isso. Agrada tanto a Deus, irmãos, mas tanto. Então vamos ler aqui. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-Edom o Geteu 3 meses, apenas 3 meses, e abençoou o Senhor a Obed-Edom e toda a sua casa. E o povo percebeu isso. Eu vou ler o versículo seguinte. Então avisaram a Davi dizendo: e abençoou o Senhor a casa de Obed-Edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-Edom, a cidade de Davi, com alegria. Irmãos, a história aqui na Bíblia conta muita coisa, muita situação, mas eu estou encurtando a história, tá? Encurtando bem,
porque o tempo não ajuda, né, pastor? Mas eu vou tentando, conforme o que Deus me der aqui, explicando ao mesmo tempo a história aqui na palavra de Deus. Irmãos, glória. Aí aconteceu muita coisa. Davi pegou a arca e foi andando pelo caminho, e um homem lá com falta de conhecimento, né, tocou na arca, porque o boi tinha derrubado a arca, tinha tombado, né, a arca estava caindo. Ele se jogou e amparou a arca. Imediatamente esse homem morreu, porque, segundo a ordenança de Deus, somente os levitas podiam levar a arca, né? Deus mandou fazer aquelas varas para levar no lombo. Então tudo tem que ser, tudo é simbólico para nós hoje em dia. Tudo tem que ser segundo o que Deus ordena. A gente não pode criar o nosso caminho diferente, criar o nosso jeitinho brasileiro, né? Eu falo jeitinho brasileiro porque, como o povo fala que os brasileiros sempre têm aquele jeitinho brasileiro. Tudo tem que ser estreito, porque Deus diz que a ira do cálice de Deus é sem mistura. Então Deus, ele não gosta de mistura. Tanto é que ele diz, o povo de Deus, na Bíblia mesmo fala em várias passagens, povo de Deus. Não é povo de deuses estranhos, nem povo de idolatrias, povo do que quer que seja. O povo de Deus. Então nós temos que andar no estreito se nós queremos agradar o Senhor. E tem mais, Deus, ele procura, irmãos, ele procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e verdade. E se você quer agradar, quer ser achado por Deus, adora. Mas não é adoração assim, não. Pronto. Adora com todas as suas forças, de todo o teu coração, com todo o teu poder. Glória, porque agrada a Deus tremendamente. E eu creio, irmão, o que mais nós queremos, ainda que a gente seja tão falho, erre tanto, o que mais a gente quer agradar a Deus. Então, irmão, esse servo, tentando agradar a Deus, achando que ia salvar a arca de cair no chão, se jogou e tentou amparar a arca e morreu na memória. Então, teve muita lágrima ali aquele dia. Davi se entristeceu muito. Então, eles andando pelo caminho, resolveram deixar a arca na casa, numa casinha humilde desse servo humilde, Obed-Edom, ali no caminho. Então, deixaram a arca ali, até resolver o que eles iam fazer. A casa de Obed-Edom, irmãos, o servo humilde ali, na sua vidinha de canto, com certeza, irmãos, a arca ficou apenas 3 meses na casa dele. Olha a diferença, 20 anos na casa daquele outro servo, 3 meses na casa dele. Irmãos, com certeza, esse servo ele juntava os filhos dele, a esposa. Vamos adorar a Deus, pelas madrugadas ele se jogava ali com o rosto no pó na frente da arca e adorava e honrava e falava para Deus, Deus, que honra, o Senhor está na minha casa, quanta honra para mim, tão pequeno, teu servo, e ai de cantos, oh glórias. Eu sei, irmãos, que Deus mudou o cativeiro de Obed-Edom. Irmãos, se vocês estudarem aqui a Bíblia, vocês vão ver. Obed-Edom, ele foi trabalhar no palácio. Quando Davi levou a arca, ele falou, sem essa presença eu não fico mais. Foi atrás. Ele foi atrás. E ele trabalhou no palácio, ele foi porteiro, ele foi tesoureiro, e prosperou. Deus abençoou a vida dele ricamente. E já estava abençoando antes do rei Davi buscar a arca lá. E aqui diz que Deus abençoou grandemente a vida de Obed-Edom. Antes de Davi buscar a arca, até Davi já ficou sabendo disso. Porque, irmãos, quando Deus vem com as bênçãos, todo mundo fica sabendo. Todo mundo fica sabendo, porque é grande a exaltação de Deus sobre o servo. Principalmente aquele, irmão, que anda pequenininho ali de joelho. Olha, irmãos, tem épocas na nossa vida, eu falo de mim mesmo. Eu não posso apontar a irmã e falar da vida, não.
falo de mim, né? Teve época, irmãos, glória, que eu tinha que andar de joelho, catando sobrinha do chão, migalhinha, que nem Ruth fazia nas plantações lá, catava só o que caía pelo chão ali, porque é o tempo que Deus quer isso. Nós passamos muita fome, eu e meu filho, muita mesmo. E o menino chega era branco, tá quando eu parei de tanta fome, e mãe acha o filho lindo, né? Sabe como que é? Aí eu fui olhar a foto dele de quando, essa época que a gente passava fome, o menininho feio, tadinho. A orelhinha assim, ele era tão magrinho, que a orelha chega era enorme, assim, com carinha de fome, pálido, com a roupona grande, que ganhava dos outros, né? A roupona grande no corpo. O sapatinho dele parecia um palhacinho de circo desse tamanho. Tinha ganhado do primo tênis todo ferrado e toda alegria ainda com o tênis no pé. Eu ficava com uma dó, sabe? Irmãos, mas tudo é o tempo de Deus. Tudo. Aí eu orava tanto, falei, Deus, eu quero fazer tal obra, eu quero fazer tal. Irmão, Deus me deu um carro. Deus me deu um Fusca rosa. Eu fiz tanta obra de Deus com esse Fusca, tanto. Eu ia buscar as irmãs lá numa sala, enfiava o Fusca lá no meio, o barro dessa altura, quase tampando as rodas, levava nos cultos lá do pastor Jarei, era culto de cura, as irmãs eram curadas, e pegava a punha no carro, levava de volta. Irmão, eu usei esse Fusca tanto, que o fundo do carro saiu todinho, ficou igual o carro daquele Fred Flintstone que anda assim com o pé. Aí eu tive que vender porque eu não tinha condição financeira de mandar consertar, né? Aí Deus veio e deu outro carro. Irmãos, sem eu ter condição financeira nenhuma, eu vou falar a verdade. Era só fome mesmo. Minhas roupas era uma saia que eu fazia, tipo uma fronha. Vocês sabem como que é feito de travesseiro, né? Eu fazia um quadrado assim, eu mesma punha um elástico aqui assim, né? Eu comprava só aquele pedacinho de pano mais baratinho que existe na loja e fazia aquela saia. Tinha um chinelinho e uma camisetinha que eu comprei em 99. Tinha escrito 100% Jesus aqui na frente. Irmãos, e a gente ia passando fome, mas com alegria, Eu estava todo dia na casa de Deus, campanha, lá estava nós, arrastando meu filho pequenininho no meio do barro, estava nós. Irmãos, e teve uma época, aí Deus começou a abençoar, e Deus fazia promessas, né? Promessas. Meu filho era uma criança doente, não tinha nem condição de nada, e a gente num monte ali de chuva, e buscava, e honrando a arca, né? Honrando a arca. Pai, aleluia. Aí Deus começou a fazer promessas, vou exaltar. Glória a Deus. Que exaltar o menino. Meu Deus. Ai de nós se não fosse Deus. E, irmãos, eu conto, porque quando eu sinto que eu tenho que falar, eu falo. Eu não estou falando para engrandecer ninguém, eu estou falando para a glória de Deus. Porque o que Deus fez na nossa vida, ninguém pode fazer, só o Senhor. Aí Deus começou a falar que ele novinho ainda ia passar no concurso, e a gente ali, só fome, aqui só faltando tudo. Eu chorava. Claro que eu buscava a Deus muito, mas o meu travesseiro eu achei pesado, assim, de tanta lágrima, ele ensopava, eu dormia chorando, porque era tanta fome, além de Deus, eu não via outro recurso, outra solução. Né? E a gente tem a nossa limitação também, né? As promessas demorando para acontecer, eu chorava. Aí Deus falou que ele ia passar novinho num concurso, irmãos. Quando ele tinha 19 anos, ele passou. E Deus falou, vou exaltar. A foto dele, ele passou em primeiro lugar, irmãos. Pouquinho agora, o Brasil inteiro, 40 vagas. Aí a foto dele ficou no outdoor, na Avenida do Pedregulho, meses e meses. Isso é exaltação de Deus. Não é para nós, de nós mesmos, nem merece, nem tem condição, nem tem capacidade. Se a gente for olhar, né, no nossa capacidade humana. E Deus, ele cumpriu e cuidou de nós esse tempo todo, né? E a gente, aí meu filho tinha emprego, a gente não passava mais fome, mas tudo Deus, tudo providência de Deus, tudo trabalhar de Deus, tudo
de honrar a arca, irmãos. Jesus! Oh, glória! E Deus, Ele vai continuar cuidando. Ele vai continuar cuidando, sim, porque muita gente levanta e ri e me aponta, fala, agora ela vai ficar sem filho, porque vai passar até fome. Quem que vai cuidar dela? E eu já aguentei muito essas risadas de aponto, até da minha fé ficar abalada, eu ficar até triste. Porém, teve uma madrugada que Deus tratou. Deus tratou com esse vasinho aqui. E eu sei que Ele vai cuidar. Ele permitiu que eu passasse doença ruim esses pouco tempo atrás aí. Os irmãos tudo sabem que eu fui curado aqui, né? Os irmãos viram, todo mundo viu aqui, não viu? Glória a Deus. Vocês viram eu ser curado aqui na frente de vocês. Deus permitiu tudo isso para eu ver que quem cuida de mim é Deus, não é meu filho. E Ele vai continuar cuidando, irmão. Oh, maravilha. Enquanto, eu digo eu porque eu estou contando a minha vida, né? Enquanto você estivermos honrando essa arca, cuidando bem dessa arca dentro da nossa casa, oh, presença. Maravilha. Eu não vivo sem essa presença. Aleluia. Eu preciso de ti, Deus. Aleluia. Eu não sei se irmãos, eu sei que vocês ficam cansados, vocês trabalham, alguns de vocês até trabalham em serviço pesado, que eu sei. As irmãs às vezes trabalham de faxina, serviço pesado, mas de madrugada, irmãos, olha, faz das tripas coração, vai lá no cantinho, põe a boca no pó e ora. Senhor, eu preciso da tua presença. Aleluia. Eu preciso do Senhor, meu Deus. Olha o teu vasinho aqui, que o Senhor vai honrar, mas vai honrar grandemente. Aleluia. Jesus. Glória. Aleluia. Porque a palavra de Deus diz ainda, irmão, que as bênçãos virão e nos alcançarão. Nós não vamos precisar correr atrás de bênçãos, ver o cartaz assim. Fulano, pastor famoso, não sei de onde, vai pregar no seu. Daí a gente sai correndo, ó, para buscar bênção, correr atrás, pega ônibus, tropeça, cai até na rua, em posto de chuva, mas está lá correndo atrás. Irmãos, a gente não vai precisar, a gente fica quietinho no nosso lugar, na nossa igrejinha, tão gostoso, aconchegante, né? Eu mesma, eu queria até congregar aqui, se Deus permitisse, né? Estou buscando a Deus, né? Beleza. Irmãos, ficar quietinho no nosso lugar, só agradando a Deus. Isso também agrada a Deus, ficar quietinho aqui honrando Deus. Tem culto hoje, vamos lá. Né? Tem amanhã, vamos lá. Agradando, ficar quietinho, com reverência, sem ficar andando, batendo papo, vindo, né? Com reverência. Tudo isso agrada a Deus. E no tempo certo, o Senhor Deus vai fazer da nossa vida assim como Ele fez com o Obed-Edom. Porque eu sei que o processo dói. Igual eu preguei outro dia aqui mesmo sobre o vaso, mas dói, irmão, dói. Ele pega aquele barro ali, amassa e torce, estica. Tem hora que parece que a gente vai morrer, não é verdade? Tem hora que parece que a gente não vai aguentar. Mas é todas as coisas juntamente cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Oh, meu Deus! E tem mais. A palavra de Deus diz: me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. E tem mais, ele ainda fala assim: e serei achado de vós. Oh, glória! Já pensou que honra para nós, irmão? Que honra poder estar na presença de Deus. Nós, outrora, eu falo de mim mesmo, tá, irmão? Eu que servia o espiritismo no passado, usava as rouponas brancas, rodava baiana, vestia colar lá. Eu jovenzinha, uma moça bonita que eu era. Sim, estou falando, eu tenho 62 anos, tá, irmão? Não estou falando que eu sou bonita, não. Estou falando quando eu era jovem, eu era uma jovem bonita e perdi minha juventude inteira num lugar daquele. Porque tal dia era obrigado a ir, no outro dia também era obrigado a ir, virava a madrugada lá, todo mundo, eles trancavam com cadeado lá, virava a madrugada lá, todo mundo
batendo tambor, adorando Satanás lá, eu vestida com aquela roupa branca, fumando charuto, bebendo pinga, e rodando baiana, caindo no chão, possessa pelos processos deles lá. Irmãos, pesadelo do inferno, ninguém merece. E eu, por ignorância dos meus pais que me enfiaram lá, quer dizer, na igreja de crente não pode, né? As coisas boas não prestam, segundo o conceito das pessoas do mundo. Mas a coisa do Satanás, aí presta, daí é bacana. Não é assim, irmãos? Porque na minha família eu estou falando dos que não servem a Deus. É assim. As coisas certas são erradas. Eu e meu filho estamos super errados. E eles falam na minha cara: cadê o teu Deus que não te ajuda quando viu eu passando luta? O meu Deus está no céu, ele não é meu empregado, não, irmão. Ele vai me abençoar quando ele quiser. Quando ele achar por bem, quando ele achar que chegou, olha, irmãos, um dia Deus me deu, eu estou falando muito rápido, né? Vou falar mais devagar. Um dia Deus me deu uma revelação, irmão, sou glória, que o anjo desce com uma cana de medir, sabe? Ele desce com aquela cana de medir, ele mede assim o servo dele, daí já está, oh glória, eu estou sentindo uma presença. Esse é o servo está pronto, porque isso não é medida de verdade, isso é simbólico, não é espiritual. Se ele está pronto, daí o anjo vem com a vitória. Se ele não está pronto, espera mais um pouquinho, ou vai passar a semana mais um pouquinho. Que a vitória vem, irmãos. O deserto é passageiro. O deserto não é para sempre, não, irmãos. Oh, glória, a vitória vem. E tem mais, irmãos. Eu sei que os irmãos vão acreditar em mim, que Deus mostra as coisas para mim. Eu sei porque eu não falo, eu não brinco com Deus, eu não falo coisa que eu acho, que eu penso. Quando eu vou falar, eu já pedi para Deus confirmar várias vezes. Deus mostrou para mim, não foi uma vez nem duas, até durante a pregação, que vai vir um grande avivamento sobre a igreja de Deus. Sabe? Um grande avivamento. Eu não sei quando vai ser. E eu sei que meu filho me mostrou uma reportagem de uma universidade lá nos Estados Unidos que estava um avivamento lá. Quando ele me mostrou, fazia 15 dias que o culto não acabava. Os jovens lá buscando, adorando, louvando, um avivamento tremendo. Eu creio que Deus vai fazer isso aqui no nosso meio, porque senão nós não vamos aguentar. Vai vir muita luta sobre essa terra, irmão. Se o Senhor Deus não derramar uma porção maior sobre a igreja, nós não vamos suportar, irmão. Nós vamos precisar estar revestido. Nós vamos precisar estar blindado. Nós vamos precisar estar fortalecido em Deus. Porque ai daquele que bate no peito e diz: eu posso, eu sou, eu consigo. Irmão, eu não sou nada. Nada. Espera cair no leito de enfermidade para ver se você é alguma coisa. Nós não somos nada. A nossa força, pequena ou grande, ela vem de Deus. Ele é que sustenta a nossa vida no fôlego de vida, sustenta a nossa vida de todas as maneiras. De todas as maneiras. A gente está passando às vezes aquela peleja horrível. Daqui a pouco, quando a gente vê, vem uma providência na nossa mão, de onde a gente menos espera. Esse Deus, Ele cuida. Ele sempre vai cuidar, Ele sempre vai continuar cuidando. Só tem um porém: cuida da arca. Cuida bem cuidado dessa presença na tua vida. Senão, irmão, teu coração vai se entristecer. Você vai pensar que está com depressão, vai tomar remédio antidepressivo, mas não é depressão. É porque não está agradando a Deus em alguma forma. É isso que acontece. E aconteceu comigo, por isso que eu estou falando. Viu, irmãos? Não é depressão, é falta de andar de acordo com o Deus quer, no estreito mesmo. Não estou falando de veste não, sabe, irmão? Eu mesma uso calça comprida para andar de bicicleta, porque eu acho muito feio andar de bicicleta de saia, eu acho que não fica bem. Eu ando e quando eu faço caminhada, para eu ser muito gorda, assim, para mim é inconfortável eu usar uma saia.
Eu uso calça comprida também. Não ando de bermudinha curtinha, mas uso calça comprida. O uso, não estou falando de vestes, eu estou falando aqui dentro. Aqui, claro que na igreja eu venho direitinho, né? Eu estou falando assim que. Não estou falando de vestes, eu estou falando aqui dentro. Andar, irmãos, é um estreito, tipo andar como se fosse um pezinho na frente do outro, assim, tão estreito, na presença de Deus, para agradar a Deus de todas as formas que a gente puder, no nosso falar, dentro da nossa casa, e da nossa casa também. Está escrito na palavra de Deus: tirai do meio de vós toda gritaria. Quantos servos de Deus eu vejo? Ai, como eu sou bonito! Todo bonito, com biquinho assim, vai para a igreja, mas dentro de casa, uma gritaria do inferno. Olha o mau testemunho, irmãos. Os vizinhos tudo ouvindo aquela gritaria, aquela loucura, aquela feiura. Daí vem para a igreja. Então, irmãos, em tudo, vamos procurar consertar a nossa vida, endireitar as nossas veredas. Porque tem mais, a palavra de Deus diz que a vereda dos justos. Quem é os justos? É nós que somos justificados por Deus. A vereda dos justos, o caminho dos justos, né? É como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. A luz da aurora é o amanhecer, né? Vai brilhando mais e mais, vai clareando, até ser dia perfeito. Então é o que Deus quer de nós. É o que Deus quer na nossa vida. Não importa os outros falam mal da gente, falam mal de Deus. É tanto levante, é tanta coisa para nos entristecer, mas vamos sacudir a poeira cada dia, cada manhã. Levanta, às vezes a gente levanta sentindo angústia, se lembra da luta, do levante, da penina. Porque eu creio que todo mundo tem uma penina. Eu tenho uma penina crente e vizinha. Mas a mulher fala tanto mal de mim. E ela fala, e ela ainda fala assim: mas eu sou tão boa, que mesmo assim eu ainda gosto dela. Irmãos, todo mundo tem uma penina. Daí a gente acorda de manhã, dá até uma angustiazinha quando a gente lembra da luta. Mas a gente sacode a poeira, sai demônio, sai angústia, sai seta. Sacode a poeira. Senhor, manda a autoridade do céu sobre a minha vida. Sai marchando, irmã. Vai fazer a obra, vai fazer o seu serviço, vai trabalhar, vai ser guerreira, porque isso agrada a Deus. Aleluia. Aí volta para tua casa, cuida do teu lar, cuida dos teus filhos, fica quietinha ali, tirai do meio de vós toda a gritaria, trata bem teu esposo, trata bem teus filhos. Eu sei que às vezes dá vontade de dar uma surra, né? Mas vamos procurar, sabe, tirar do meio de nós toda a gritaria que agrada a Deus. Tudo isso, eu estou assim na hora, né? O pastor está me olhando assustado. Toda hora, em tudo, a gente procurar honrar a presença de Deus, cuidar bem dessa arca, irmãos. Em nome de Jesus, eu agradeço a oportunidade.